Olá, uma boa tarde a todos. O Esporte Total está no ar. O Atlético Mineiro recebe pela Libertadores hoje o time argentino do Godoy Cruz. O Galo ocupa o segundo lugar no grupo 6 e precisa da vitória para poder terminar a primeira fase na ponta da chave e tentar ser o primeiro lugar no geral. O confronto acontece no Horto às 21 horas e conta com a força da torcida que contribuiu na conquista da Libertadores de 2013, onde o Galo terminou belíssima campanha invicto. Pois é, o jogo difícil, qualquer jogo é difícil nessa Libertadores, né? Vocês têm visto aí que vários clubes brasileiros tidos como favoritos acabam sendo envolvidos e derrotados. Não se pode dar mole na Libertadores. É um confronto, é um campeonato, né? Um certame continental e que as equipes vêm com toda a garra para derrotar os brasileiros, né? E já há alguns anos que o Brasil não tem o campeão da Libertadores, de modo que a gente precisa esse ano. Tem vários representantes, tem bons times e o Brasil, com certeza, tem tudo para levantar o título de campeão da Libertadores para disputar no final do ano o título mundial, né, com o campeão europeu. Olha aí, amanhã também tem confrontos pela Libertadores. O Flamengo, olha aí, torcida rubro-negra, o Flamengo viaja até Buenos Aires para enfrentar o São Lourenço às 21h45, né, horário de Brasília. Após conquistar apenas um ponto nos 3 primeiros jogos da fase de grupos, os argentinos conseguem a façanha de chegar na última rodada dependendo apenas de si mesmo. E chegam com moral em cima do rubro-negro, que chega com dificuldade à competição. O Flamengo precisa de pelo menos um empate para se sagrar, evidentemente, para conseguir se classificar para a próxima fase. O Flamengo disputando jogos pelo Campeonato Brasileiro, jogos pela Libertadores, quer dizer, a coisa é complicada, né? Há outros certames paralelos, olha, com Copa do Brasil, como por exemplo, eu tenho impressão que essas autoridades que comandam o esporte, principalmente aqui no Brasil, aliás, estão sendo questionadas as autoridades da Confederação Brasileira de Futebol. Por quê? Porque insistem nesses campeonatos. Agora eu mesmo estava vendo o campeonato Copa do Nordeste, envolvendo Bahia, envolvendo outros times que já estão disputando o Campeonato Brasileiro. Alguns disputando ainda a Copa do Brasil. Quer dizer, não há plantel que aguente. Principalmente, né, aqueles clubes que não têm um elenco muito grande. Acabam sofrendo as consequências do desgaste físico. O Atlético Mineiro recebe pela Libertadores o argentino, né? Como eu já disse, o argentino Godoy Cruz, né? Pois é, olha aí, a gente quer inclusive aproveitar a oportunidade para mandar um abraço antes de a gente vir para o segundo bloco, mandando um abraço para a torcida do Goitacás, para o Gabriel Glória, para o Lipe Coutinho, Marcos Alvarenga, Fábio Luiz, Roberto Santos, a nossa Pati Trindade, um abraço muito grande para a Patrícia, Elmo Cordeiro, né? E além mandando para a jornalista Silvinha Salgado, ela que assiste o programa, bem como o jornalista já aposentado Felício Gama, ele que também é torcedor do Vasco da Gama, e está sofrendo aí as consequências dessa gozação que vem sendo feita aí. Imagine que, ainda falando sobre a goleada sofrida diante do Palmeiras, né? Estão nas redes sociais aí, não é brincadeira não, promoveu-se, a própria torcida do Vasco, o dirigente, promoveram aí uma enquete para saber se a eleição do Vasco fosse esse ano, quem seria o preferido. Então, vários candidatos aí foram citados, uns com 20 e tantos por cento, outros com 3, 4%, mais um com 5%, e Eurico Miranda disparado na frente com 60 e tanto por cento. Aí descobriu-se que a maioria dos internautas
né? Aqueles que votaram no Eurico Miranda são torcedores do Flamengo. Né? Pois é, quando eu digo que o Vasco tem que mudar tudo, o Vasco tem que mudar a sua comissão técnica, tem que mudar a diretoria, tem que contratar jogadores de valor. Né? Se apresentaram ontem à tarde no Vasco 2 reforços, né, tidos como reforços. Se vão corresponder, ninguém sabe. Um é o zagueiro Breno do São Paulo, que estava sem nenhuma chance de jogar no tricolor paulista. Né? É um excelente zagueiro, jogou no futebol alemão. Né? O outro é o Paulão, é um zagueiro que vem do Internacional de Porto Alegre. No caso do Breno, por exemplo, o Vasco pagará os salários, o salário integral do Breno. Já o Paulão, do Internacional, o Vasco vai pagar 50% dos salários do jogador e o Internacional Colorado, lá de Porto Alegre, vai pagar os outros 50%. Nós vamos segurando aqui o primeiro bloco, o bloco inicial, e daqui a pouco nós vamos ter a Cléo Soares no segundo bloco. Ela vai entrevistar, uma entrevista muito boa da Cléo, com o professor de natação, nadador, campeoníssimo, o Felipe Brandão. Né? Vai ser o segundo bloco de hoje. Essa entrevista da Cléo vai estar com vocês aqui, entrevistando Felipe Brandão. E no terceiro bloco, então, eu volto com o noticiário das equipes aqui de Campos, do nosso esporte. Lembrando que amanhã também estará conosco aqui o comentarista Fernando Antônio e também participará essa semana ainda de um papo muito gostoso o presidente Rafael Twin, da Fundação Municipal do Esporte. Vamos então ao intervalo, segura aí rapidinho, pai e bola.